Olá pessoal, a todos aí uma excelente semana, um excelente dia para cada um de vocês, um excelente final de setembro. Eu sou Edson Nascimento, sou instrutor de saúde e segurança do trabalho e não poderia deixar de passar esse mês de setembro sem falar, sempre dar as minhas opiniões e contribuir para você entender um pouco mais sobre um tema super importante que é o mês de Setembro Amarelo. Nós entendemos, pessoal, que Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. Uma prática normalmente, pessoal, motivada pela depressão, mesmo, pessoal, com tantos casos notórios, crescentes a cada ano, assim, ainda existe sim uma barreira muito grande para falar sobre esse tema. Então eu trouxe, na verdade, algum conteúdo para vocês aqui entenderem um pouco mais sobre isso aí, tá, pessoal? Então assim, como é que na verdade começou o Setembro Amarelo, pessoal? A campanha iniciou aqui no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, tá, pessoal? É um Conselho Federal de Medicina, onde eles têm as primeiras atividades realizadas pelo Setembro Amarelo. Aconteceram na capital do país, entendeu? É uma história bem legal, é um início de trabalho bem legal, muito bom, entendeu? É uma associação internacional para a prevenção ao acidente. Então isso, na verdade, faz com que a gente entenda que existe pessoas que estão capacitadas, pessoas que estão numa interação muito grande com esse tema e contribui hoje, por exemplo, para 2024, nós ajudarmos também pessoas a partir desse grupo de pessoas que iniciou esse trabalho tão importante para a gente, tá bom, pessoal? Então assim, nós temos assim alguns objetivos do Setembro Amarelo. Qual o principal objetivo do Setembro Amarelo, pessoal? O principal objetivo do Setembro Amarelo, pessoal, é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, ou seja, são ações que nós venhamos fazer dentro das empresas, que nós vamos conscientizar que a importância de estar bem psicologicamente, fisicamente, mentalmente, isso vai contribuir para quê? Para que a gente tenha um índice menor de suicídios. Então assim, o suicídio, pessoal, ele pode ser caracterizado por inúmeras situações. E nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisa estar atento, precisa estar bem capacitado para que a gente possa ajudar inúmeras pessoas. Buscando, pessoal, alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo especificamente. E quando a gente fala, pessoal, no mundo, a gente não está falando somente das empresas, está falando de uma forma geral, tá, pessoal? E para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar o suicídio é através de diálogo, de discussões que abordem o problema. Mas Edson, olha só, poxa, é muito difícil nós nos abrirmos com determinadas pessoas, muito difícil nós nos abrirmos com determinados grupos de pessoas. E é muito difícil a gente falar sobre esse tema, pessoal. Mas assim, existem pessoas capacitadas, pessoas que são treinadas especificamente para nos ajudar, psicólogos, terapeutas. Esses tipos de pessoas vão nos ajudar a compreender que também a nossa vida ela tem muito mais valor. E o suicídio é um ato de tirar, pessoal, a própria vida intencionalmente. Também faz parte deste comportamentos, pensamentos, suicídios, planos e tentativas de mortes, assim como transtornos relacionados ao problema. O que eu quero dizer com isso, pessoal, que dentro das empresas existem pessoas, na verdade, que estão passando por isso. Existem pessoas que estão passando por esses transtornos psicológicos que podem, na verdade, ocasionar o quê? Uma queda de produção, pode ocasionar uma morte, pode ocasionar uma série de situações dentro das empresas. Então, nós como profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisamos, pessoal, todos os profissionais de saúde e segurança do trabalho que estão trabalhando dentro de algumas empresas privadas, etc., e aqueles também que não estão dentro do mercado, ou seja, em alguma empresa, que possam, na verdade, criar ações através das suas redes sociais, através do Instagram, do LinkedIn, seja o que for. Então, assim, é super importante nós entendemos que isso é uma questão de saúde pública, pessoal. Infelizmente, para muitos, o suicídio ainda não é visto como um problema de saúde pública. Isso aí, infelizmente, acontece sim, pessoal.
mas é uma espécie de situações que a gente precisa rever algumas situações para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Então nós, como profissionais, nós precisamos estar nas empresas atento a tudo e a todos diante de situações que podem sim causar um suicídio. Beleza, pessoal? Mas quando a gente fala assim, Edson, como a gente consegue, na verdade, identificar que alguém precisa de ajuda e corre risco ao suicídio? A gente tem algumas hipóteses que podem ocasionar, sim, a um risco de alguém querer se suicidar? Sim, pessoal. Nós, dentro das empresas, nós precisamos ter uma visão de 360 graus, porque o nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo hoje dentro das empresas, é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, e esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Pessoas que, sob o risco de suicídio, podem, primeiro, pessoal, apresentar comportamento retraído, dificuldade para se relacionar com a família e amigos. É uma das hipóteses que pode ocasionar um suicídio de algumas pessoas. Nós temos aqui também, pessoal, apresentar irritabilidade, pessimismo ou apatia, sofrer mudanças, pessoal, nos hábitos alimentares ou de sono. Isso pode ocasionar problemas tanto na sua vida secular, como na sua vida, na verdade, profissional especificamente. E isso, nós, como profissionais, nós precisamos entender um pouco esse cenário, porque é um cenário um pouco difícil, pessoal, um cenário um pouco mais complicado, mas que nós possamos ter as ferramentas corretas, as ferramentas certas, para que a gente possa ajudar essas determinadas pessoas. Nós temos também aqui, pessoal, ter um desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento. Isso acontece. Existem pessoas, na verdade, que têm esse tipo algum tipo de transtornos que fazem com que elas escrevam, na verdade, algum testamento, alguma carta, e isso é um indício também de algum problema que a gente tem que contribuir, tem que ajudar. Apresentar sentimentos de solidão, impotência, desesperança. Isso, pessoal, tem, na verdade, causado muitos problemas dentro das empresas. Por quê, Edson? Simples, porque existem algumas empresas que não tratam especificamente esse tema com assim, uma clareza muito grande, com uma importância muito grande. Pessoal, entendam o seguinte: Setembro Amarelo não é somente no mês de Setembro Amarelo, são todos os dias. Precisa fazer ações constantemente. Por quê? Porque o colaborador, ele trabalha todo dia, ele não só trabalha em setembro. O colaborador, ele trabalha os 365 dias do ano, ele está ativo ali todos esses dias. Então é preciso, na verdade, que as empresas entendam que as ações não podem ser feitas somente em Setembro Amarelo. Para isso existe, pessoal, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, que tem a atribuição e a importância de fazer ações que possam, na verdade, contribuir para essa ajuda a todos esses colaboradores. Nós também, pessoal, temos também assim, apresentar um convívio social conturbado. Existem pessoas, na verdade, que têm algum convívio conturbado com pessoas, com familiares e até mesmo com amigos dentro das empresas. Apresentar personalidade impulsiva, agressiva. Então, esses aspectos, algumas identificações que nós podemos fazer dentro das empresas, que nós, como profissionais, precisamos identificar. A identificação vai partir de muitas das vezes, não somente da CIPA, como também de um colaborador, de um amigo que está ao lado da pessoa. Ok, pessoal? Vamos lá. Quais os sintomas de depressão que levam ao suicídio? Pessoal, quando a gente fala de sintomas, eu não sou psicólogo, eu sou instrutor de saúde e segurança do trabalho. A minha atribuição é cuidar de vidas, fazer ações que possam ajudar. Porém, nós, a partir de muitos estudos, muitas leituras, nós conseguimos verificar alguns sintomas dentro das empresas que pessoas podem trazer para si e levam ao suicídio.
Se você está deprimido ou angustiado, com vontade, sem vontade de ver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível, pessoal. Existe alternativas ao suicídio, busca o auxílio adequado. E o primeiro passo é o acompanhamento médico, pessoal, e psicólogo. São as maneiras mais eficazes de tratamento. Tá? Quando nós identificamos alguma situação que está prejudicando, primeiramente, o colaborador dentro das empresas, nós procuramos agir o mais rápido possível, juntamente com a CIPA e o SESMIS, tá, pessoal? Para que a gente possa dar um acolhimento das pessoas com mais eficiência, com mais eficácia. As pessoas que pensam em suicídio normalmente estão tentando fugir de uma situação de vida que lhes pareça insuportável, buscando o quê? Um alívio por algumas situações. Se sentirem envergonhadas, culpadas, ou por se acharem um peso para os demais, se sentirem as vítimas de algumas situações, sentimentos de rejeição, perda ou solidão. Então isso, pessoal, tem ocasionado, na verdade, alguns problemas de depressão dentro das empresas. Então, qual é o objetivo, na verdade, desse tema Setembro Amarelo nas empresas? É cuidar de vidas, é ter uma atenção mais redobrada, é ter uma atenção mais eficaz, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível esse colaborador. Beleza, pessoal? Agora sim, quando a gente fala, na verdade, de identificação, de sintomas, de ajuda, o que leva, na verdade, eu estou falando, pessoal, dentro das empresas principalmente, num ambiente onde nós trabalhamos, que pode ser extensivo a toda a sociedade. Mas quando a gente fala, por exemplo, de sintomas, identificar o que leva um comportamento suicida, pessoal. Assim, dentro das empresas, a gente conhece, na verdade, inúmeras empresas que teve pessoas, colaboradores, que se suicidaram dentro das empresas. Isso, infelizmente, é uma situação muito ruim, pessoal. Por quê? Porque dá muitas vezes um sentimento de impotência. O porquê nós não ajudamos, o que aconteceu, como aconteceu. Então é super importante nós entender o que originou, como originou, por que originou essa situação dentro das empresas. Então assim, detectar o potencial do comportamento suicida é muito importante para quê? Para a prevenção. Qual o nosso objetivo? Prevenir. Prevenção de acidente, prevenção de suicidas, prevenção de situações que podem ocasionar a perda da vida do nosso colaborador, dos nossos amigos. Eles são causados por situações, pessoal, que as pessoas encaram como devastadoras, tá? O que eu estou dizendo é que o comportamento suicida, eles são causados por situações que as pessoas encaram como devastadoras. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Depressão ou transtorno bipolar, morte de uma pessoa querida, uma pessoa ente querida, um trauma emocional que foi ocasionado por uma situação que aconteceu no seu passado, desemprego ou problemas financeiros também são causas. Nós vemos várias causas nas mídias sociais de pessoas que perderam o emprego, estavam com problemas financeiros e automaticamente se suicidaram para situações. E isso é um comportamento suicida. Algum problema, algum membro da família que cometeu suicídio, isso também pode originar um comportamento seu ou de algum colaborador. Não aceitação do envelhecimento. Pessoal, poxa, eu estou ficando velho, estou ficando careca. Então isso, pessoal, acontece. Existem pessoas, na verdade, que por não se aceitar do jeito que está, ela entra em depressão. Então isso, na verdade, faz com que nós venhamos entender que o cenário que nós vivemos é um cenário muito complicado, é um cenário muito difícil. Então, por isso que nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisamos, pessoal, estar atento, precisamos estar de uma forma bem clara, bem objetiva, ajudando essas pessoas a entenderem que a vida, ela vale muito mais. Término de relacionamento também pode ocasionar um comportamento também suicida. Não aceitação da orientação sexual ou identidade de gênero também pode ocasionar, sim, uma depressão, um comportamento suicida.
dependência de drogas ou álcool. Isso tudo, pessoal, pode ocasionar um comportamento que as pessoas dentro das empresas, os colaboradores, eles podem se suicidar por inúmeras situações. Então, o que nós falamos aqui, pessoal, desde o início, nós identificamos que alguém precisa de ajuda, como identificar alguém precisa de ajuda, quais os sintomas de uma depressão dentro das empresas, principalmente, que é o nosso objetivo, qual o comportamento suicida, pessoal. E quando a gente fala, na verdade, de todas essas situações, nós precisamos de soluções. Então, pessoal, nós temos aqui a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, nós temos o SEDMIT dentro de algumas empresas, e infelizmente eu vejo em algumas empresas que não, como eu falei anteriormente, desde o nosso início, que não tratam esse tema como deveria ser tratado. Setembro Amarelo, pessoal, acordem, principalmente todas as empresas. Setembro Amarelo não é somente setembro. Setembro Amarelo é todo dia. Por quê? O colaborador ele não trabalha somente em setembro. O colaborador ele trabalha de janeiro a dezembro, pessoal. Então, todas as ações precisam ser, não precisa ser os 30 dias de cada mês, mas uma ou outra ação voltado principalmente à área do comportamento do colaborador é super importante e é válido. E isso, na verdade, que eu quero trazer para vocês aqui, a todos os instrutores, a todas as empresas, que precisam ser adotadas ações todo mês, não importa quantas sejam, mas no mínimo em torno de 2 a 3 ações, para que possa ter uma conscientização de que a vida ela vale muito mais. Como ajudar, pessoal, essas pessoas? Para ajudar uma pessoa de comportamento suicida, algumas ações são fundamentais. Nós precisamos de algumas ações, tá, pessoal? Como? É super importante, pessoal, que a galera da CIPA, ela precisa entender que esse tipo de tratamento que nós precisamos adotar juntamente com os colaboradores precisa ser tratado com carinho, precisa ser tratado com respeito. E a CIPA de algumas empresas, elas precisam adotar isso com muita seriedade. Eu entendo que, eu sei perfeitamente que a NR5, ela determina algumas ações que possam, na verdade, ajudar e algumas ações que precisam ser contribuídas para que haja um trabalho bem sério. A NR5, ela traz treinamento, ok? Beleza? Eu sei perfeitamente disso. Só que o que eu entendo, pessoal, que tratar pessoas com comportamento suicida precisa de um treinamento a mais, precisa de uma capacitação a mais. Então, como ajudar, na verdade, esse tipo de pessoas? Primeiro, ouvir. Ouvir a pessoa e demonstrar empatia, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso ouvir a pessoa e me colocar no lugar dela, tá? E ficar tranquilo. Ou seja, não tem como, pessoal, eu tratar com uma pessoa que está com comportamento suicida se eu psicologicamente não estou bem. Como é que eu vou tratar uma pessoa que está com comportamento, que quer suicidar, que quer se matar, entendeu? Está depressivo, se eu psicologicamente não estou bem? Então, a primeira coisa é ouvir. A segunda coisa é demonstrar empatia para essas pessoas e ficar tranquilo. Ouvir. O que essas pessoas precisam, pessoal, é de alguém para ouvir. Alguém para estar ali ao lado, ouvindo. Determinados momentos, nós precisamos estar com pessoas que precisamos ouvir algumas pessoas. Às vezes você não precisa falar absolutamente nada. Então nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, nós precisamos sentar. Pode falar, pode dialogar, vamos conversar. Esse é o objetivo, esse é o foco dentro das empresas. Ser afetuoso e dar o apoio necessário, pessoal. E como é que esse apoio é necessário? Estar com a pessoa está com um problema depressivo, está passando, está com algum comportamento que venha trazer, na verdade, algum distúrbio, algum problema dentro da sua vida profissional. Então nós temos que dar o quê? A opção, entendeu, de ajuda necessária para essas pessoas. Levar a situação a sério e verificar o grau de risco. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Levar a situação a sério. Depressão não é brincadeira, pessoal. É coisa séria. Depressão mata. Não somente a pessoa, mas muitas das vezes a família de uma forma geral,
todos os amigos profissionais, os colaboradores também, porque ao ver um colaborador, um amigo, passando por algum transtorno psicológico, algum transtorno que precisa ser ajuda, isso vai afetar. E a gente precisa verificar qual o grau de risco dessa situação, qual a dimensão da situação que essa pessoa está passando. Perguntar sobre as tentativas de suicídio ou pensamentos anteriores, ou seja, é um diálogo que precisa ser realizado, tá, pessoal? O que eu estou trazendo para vocês aqui é algumas opções de ajuda, tá, pessoal? Nas empresas, nós temos ações que nós precisamos contribuir o máximo para todos. Contar às outras pessoas que conseguir ajuda, ou seja, é super importante a pessoa entender que existem pessoas que passou pelo mesmo problema que ela está passando, que ele está passando, e conseguiu dar a volta por cima. Aceitar a queixa de pessoas, a ter respeito por seu sofrimento. Nós temos que entender que existem pessoas que estão se queixando constantemente, e nós estamos ali com profissionais, com amigos, para poder contribuir de uma melhor forma possível. Demonstrar preocupação e um cuidado constante. Quando a gente fala, pessoal, de demonstrar preocupação, nós precisamos sim demonstrar uma preocupação para determinadas pessoas. E o cuidado constante. Cuidado constante, pessoal, nada mais é que aquele cuidado diário. É o que eu falei lá no início. Não adianta empresas só fazer ações em setembro. As ações precisam estar constantemente, mensalmente, em todas as empresas. É um risco muito grande que as empresas têm de não entender que setembro amarelo não é somente setembro, como novembro azul, entendeu? Outubro rosa, ou seja, são meses que são específicos somente, lógico, claro, para a conscientização de um tema muito bom. Só que esses são temas que precisam ser adotados mensalmente, precisam ser contribuídos mensalmente nas empresas. O que fazer, pessoal? Jamais ignore a situação de uma pessoa com comportamento e pensamento suicídio. Jamais faça isso. Não entre em choque, fique envergonhado ou demonstre pânico, pessoal. Ou seja, você ficar tranquilo para poder ajudar determinadas pessoas dentro das empresas. Não tente dizer tudo que vai ficar bem, ou seja, você não pode chegar para determinadas pessoas e não, vai ficar tudo bem, não, calma, vamos agir da melhor forma possível, que eu tenho certeza que nós vamos estar juntos nessa batalha e nós vamos vencer essa situação que você está passando. Conte comigo, conte com a CIEPA, conte com o SESMA, conte com a empresa que você está trabalhando, que ela vai te ajudar também. Conte com pessoas que estão ao seu lado, com psicólogo, terapeuta, conte com amigos que estão ao seu lado constantemente, conte com a sua família. Então é super importante nós entendermos essa situação, beleza, pessoal? A principal medida é não fazer com que o problema pareça uma bobagem ou algo trivial. A gente tem que entender esse aspecto, tá, pessoal? Não dê falsas garantias, nem jure segredo. Procure ajudar imediatamente esse tipo de pessoas para que possam, na verdade, ter um ambiente saudável. E a gente precisa, pessoal, entender que dentro das empresas existem recursos, mas não é somente nas empresas que existe recursos de fonte de apoio. Nós precisamos de um apoio de um tema super importante, que é esse tema Setembro Amarelo. Pessoas que têm um comportamento, a partir do momento que a gente identifica, a gente traz, na verdade, a existência, situações, cenário. Existem recursos na comunidade, existem recursos nas empresas, fonte de apoio. Pessoas que estão passando com problemas de depressão precisam ter apoio. E quais são os apoios necessários para a gente conseguir dar a volta por cima? Para pessoas que com pensamento suicídio, o primeiro recurso à fonte de apoio são, primeiro, família. Super importante a família entender que aquele momento que aquele ente querido está passando precisa de ajuda. Amigos e colegas, unidade de saúde também é super importante, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, são unidades de saúde da família. Então, assim, são redes de apoio, pessoal. Profissionais de saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes de saúde. São tipos de pessoas que vão nos ajudar. São redes de apoio, grupo de apoio. Então, assim, nós precisamos, pessoal, entender que
para que a gente possa, na verdade, atingir o nosso objetivo, que é cuidar de vidas constantemente, nós precisamos ter essa atenção. Nós precisamos ter, na verdade, essa convicção. O que eu quero trazer para vocês nesse dia é que depressão, pessoal, pensamento suicida, eles são coisa séria. E nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, precisamos adotar medidas. Então, eu quero dar um conselho para todos os profissionais, um conselho para todas as empresas que estão e verão esse vídeo. Pessoal, Setembro Amarelo não é somente um mês de setembro, não adianta. O mês de setembro é um mês que foi separado, sim, para conscientização, para nós informarmos quando começou, por que começou, quais são as ações, mas Setembro Amarelo, ele precisa ser entendido como algo muito especial. Então, ações como para comportamentos suicidas, ações para Novembro Azul, por exemplo, Outubro Rosa, são meses específicos, porém, isso precisa ser feito constantemente. Então, pessoal, quero expressar aqui a minha gratidão por você estar me acompanhando nas minhas redes sociais, seja aqui no Instagram, seja no LinkedIn. Você ainda, na verdade, que não me acompanha lá no LinkedIn, meu LinkedIn é Edson Nascimento, aqui meu Instagram é nascimento.instrutor. Então você que precisa de alguma ajuda, precisa de alguma orientação, o que eu puder eu vou te ajudar sem problema nenhum. Pode me chamar aqui no direct sem problema nenhum, que eu vou estar tentando ajudar da melhor forma possível. E se eu não conseguir ajudar, eu vou procurar recursos, vou procurar apoio para contribuir para você. Então, o conselho que eu dou para todos aqui, profissionais de saúde e segurança do trabalho, o conselho que eu dou para todos os gestores de todas as empresas, que venham tratar esse tema com seriedade, muito mais do que tratam, e venham tratar esse tema que não seja somente no mês de setembro, mas seja constantemente. Então, pessoal, quero agradecer aqui a sua presença até esse momento. Quero que você entenda que você é super importante, a sua vida é super importante, e eu quero aqui expressar minha gratidão e dizer que você é muito mais importante do que qualquer empresa. Um abraço e a todos uma excelente semana.